CBN Esportes Campinas. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você sintonizado na CBN Campinas. Estamos iniciando hoje, terça-feira, 15 de agosto de 2023, mais uma edição do CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, trazendo muitas informações sobre o mundo esportivo e, é claro, sobre o time do seu coração. E já giramos aqui com os principais destaques de hoje. Futebol feminino, a Espanha é a primeira finalista da Copa do Mundo. A Fúria derrotou a Suécia por 2-1, com um gol nos últimos minutos. O time europeu agora espera o vencedor de Austrália e Inglaterra, que se enfrentam amanhã às 7 horas da manhã no Estádio Olímpico. E agora o destaque do Bugrão, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. Guarani tem parada pesada sexta-feira em casa contra o Sport no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Isaac e Regis estão fora da partida, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O técnico Humberto Louser aguarda o departamento médico para saber se vai ter novidades ou mais desfalques para o duelo contra o Leão da Ilha. Arbitragem, se no Campeonato Brasileiro a arbitragem tem pisado na bola, na Copa do Mundo Feminina, o Brasil está bem representado. Edna Alves Batista se tornou a árbitra com mais jogos em mundiais. Ela trabalhou em 8 partidas e passou o gaúcho Carlos Eugênio Simon, que havia apitado 7 jogos. A marca de Edna foi estabelecida hoje de manhã com a vitória da Espanha sobre a Suécia por 2-1 na semifinal. E agora o destaque do futebol paulista com Vinícius Moura. O Palmeiras venceu o Cruzeiro por 1-0 e terminou o turno do Campeonato Brasileiro na segunda posição. A partida contra os mineiros foi bastante disputada e o Alviverde só conseguiu o gol da vitória aos 50 minutos do segundo tempo com Flaco Lopes após uma cobrança de falta. São Paulo e Corinthians se preparam para o duelo entre os dois na quarta-feira, no segundo e decisivo jogo das semifinais da Copa do Brasil. Já o Santos treina para tentar a recuperação contra o Grêmio em casa no próximo domingo. Fórmula 1, nos últimos dias surgiram rumores da saída de Charles Leclerc da Ferrari. Porém, o piloto disse que pretende ficar por um longo período na escuderia italiana. O contrato de Leclerc com a Ferrari vai até o fim da temporada de 2024. Atualmente ele ocupa a 5ª colocação no Mundial de Pilotos, com 99 pontos. E a Macaca, o destaque da Ponte nessa terça-feira, Antônio Lupe. Que está cada vez mais longe de disputar a Copa do Brasil em 2024. A aposta da diretoria foi em participar da Copa Paulista, só que a Macaca ainda não venceu e já está eliminada da competição. Não tem mais chances de chegar até o Oeste, que está na 3ª colocação do seu grupo. Com isso, apenas uma possibilidade que ainda é mais remota: conquistar o título da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, dificilmente a Macaca joga a Copa do Brasil do ano que vem. Pela Série B, o compromisso é contra o Ceará no domingo, fora de casa. Tênis, a tenista Bia Haddad teve a sua estreia adiada no WTA de Cincinnati. A brasileira vencia a tcheca Karolina Muchova por 3-2 no primeiro set, mas por conta da forte chuva, a partida foi interrompida. O jogo voltará a ser disputado amanhã. E agora o destaque de Fábio Scheibe. Fala, Fábio Scheibe. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Além da vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro, ontem também tivemos o empate do Bragantino com o Vasco por 1-1 no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. O atacante argentino Verratti, de pênalti, marcou para os Cruz Maltinos. E Gustavinho empatou nos acréscimos do primeiro tempo. No segundo tempo, o Bragantino foi melhor que o Vasco, pressionou, martelou, mas acabou errando no último lance e não conseguiu a vitória. Com o empate, o Massa Bruta chega aos 32 pontos na 5ª colocação. Já o Vasco amarga a zona de rebaixamento. Tem 13 pontos na vice-lanterna. Hoje à noite, pelo encerramento da 19ª rodada do Brasileirão, a última do primeiro turno, o Atlético Paranaense recebe o Cuiabá às 8 da noite na Liga Arena, em Curitiba. O Furacão, que vem de eliminação na Libertadores para o Bolívar, tenta a vitória para não se desgrudar do bloco de cima da tabela.
Já o Cuiabá, que faz ótima campanha no Brasileirão, está na 8ª posição e vem de uma sequência muito positiva. O time não perde as 6 rodadas no campeonato, com 4 vitórias seguidas. Daverson é a esperança de gols do Cuiabá para fechar o primeiro turno no G6 da competição. E agora o destaque da opinião aqui no CBN Esportes, Carlos Eduardo de Freitas. Um abraço para você, seja muito bem-vindo, Carlão. Ô, Julião, bom dia, um abraço para você, para o ouvinte CBN. Eu falava aqui com meu parceiro Antônio Lupe, o combo de vergonha da Ponte Preta, ele não para de crescer, né? E tem gente que ainda fala que pega no pé. Como não pegar no pé diante de um noticiário desse, né? O problema não é ser eliminado, o problema não é perder, isso faz parte do futebol, você não ganha, pelo contrário, você perde muito mais do que ganha. Agora, o problema é você vender uma ideia para o torcedor de que vai brigar, que vai montar um time para pelo menos brigar pelo título da Copa Paulista, para voltar à Copa do Brasil, e apresentar uma equipe mambembe dessa daí que a Ponte Preta está disputando. Uma vergonha, uma mancha na camisa tão gloriosa, tão bonita como a da Ponte Preta. Então, o combo de vergonha, ele não para de crescer no noticiário envolvendo a Associação Atlética Ponte Preta. Estes são os destaques aqui do CBN Esportes. Você participa pelo nosso WhatsApp 991869070, 991869070, o código de área é 19. E é claro, contamos aqui nessa terça-feira com os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h12. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Santene Family Run, o evento de corrida e caminhada em um dos lugares mais belos da cidade. Traga sua família. A etapa alvorada do Ville Santene Family Run já tem data e local marcados. Será no dia 3 de setembro, nas ruas do Ville Santene, em Souzas. Serão percursos de corrida de 5 e 10 quilômetros, caminhada e percurso Kids. Para inscrições, acesse noblu.com.br. Não fique de fora dessa. Ville Santene Family Run. Realização Noblu e Ville Santene. Fomos na inteligência artificial e perguntamos o que uma cidade desenvolvida deve ter. Uma cidade desenvolvida deve ter sistema público com hospitais modernos, hospital público infantil, telemedicina disponível a todos, boa educação pública para crianças e adolescentes, boas universidades públicas e particulares, esgoto 100% tratado, empregos e oportunidade para todos. Viu? Até a inteligência artificial sabe. Campinas já tem tudo isso e muito mais. Campinas, naturalmente inteligente. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa CBN Campinas. O mercado imobiliário tem seu espaço na CBN Campinas. Os principais lançamentos, oportunidades de investimento, entrevistas especiais e tudo o que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Todos os sábados, às 10 horas da manhã. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas.
Trânsito. Vamos agora com informações das ruas e avenidas de Campinas com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, pela região do centro, tem lentidão ali pela Avenida Moraes Salles, na saída do viaduto Miguel Vicente Cury, sentido Nova Campinas. No sentido oposto, o motorista reduz a velocidade do viaduto Laurão até a Rua Itu. Outro ponto que tem lentidão é a Avenida Anchieta. Motorista perde tempo pela pista da direita, desde a Rua Irmã Serafina até a Rua Barreto Leme, mais à frente, na chegada à Avenida Orozimbo Maia. Pela pista da esquerda, tem excesso de veículos na chegada à Avenida Dona Libânia. Pela Avenida Orozimbo Maia, tem excesso de veículos pela pista da esquerda, sentido centro, na saída da Avenida Brasil. No sentido norte-sul, são boas as condições. A Avenida Senador Saraiva tem trânsito carregado pelas duas pistas, desde a Rua Barreto Leme até a Rua Ferreira Penteado. Muito bem, Thaís Azevedo, então, com todas as informações do trânsito. Obrigado pelas informações, Thaís, que volta a qualquer momento aqui na programação da CBN. Agora são 11h17. NexGard Spectra é o único tablete oral do mercado que tem ação 4 em 1. Uma única dose age contra vermes, sarna, pulgas e carrapatos por todo o mês. É um e pronto. CBN Esportes Campinas. Voltamos aqui. Ô, Carlão, você gosta de café, Carlão? Adoro, meu caro Júlio! O Antônio Lupe também gosta de café? Gosta. Principalmente no período matinal. Isso. É. Não, é que fizeram café. O integrante do CBN Esportes fez um café maravilhoso, só que ele não ofereceu pra ninguém, entendeu? Mas tudo certo. Fábio Como Scheib... assim? Você quer mostrar aí, Fábio Scheib, a xícara que tá aí na frente? Opa, vamos lá. Vamos lá. Eu já tomei o cafezinho agora. Entendi. Boa, Fabiano. E qual que era o aroma desse café aí, Fábio Scheib? Era aroma de vanila com chocolate, assim, com café no meio. Aquele café de maquininha que você faz em casa, sabe? Sim, a cápsula custa R$16, né? Ó, eu recebi aqui informações privilegiadas de Daniel France, que é R$700 o quilo desse café, mas é uma informação que o Lupe tá apurando aí nos próximos dias. Vamos lá, falar de futebol? Olha a foto aqui, ó. É isso aí. Boa, é arroba, qual que é o seu arroba, Fábio Scheib? Arroba Fábio Scheib. Aí, cara. Soletre Fábio Scheib. É isso aí. C-H-A-I-B. É isso, né, Fábio? É isso. Exato. Perfeito. Vamos falar de futebol, vamos falar do que interessa, até porque é uma semana decisiva. Ontem eu fiquei devendo aqui comentar com o Carlão sobre Corinthians e São Paulo. Tá chegando a hora, mas tem informações também de Palmeiras e Santos. Vinícius Moura nos atualiza tudo sobre o futebol paulista. Vini. Em casa, o Palmeiras recebeu o Cruzeiro pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, depois de um primeiro tempo equilibrado, no qual os dois times se destacaram mais pelos desarmes do que por lances plásticos ou jogadas perigosas. A partida ficou mais aberta na etapa complementar. Aos 6 minutos, Arthur apareceu livre na grande área e chutou por cima do gol. Aos 16 e 19, os palmeirenses pararam no goleiro Rafael Cabral, enquanto aos 25, o cruzeirense Wesley perdeu um gol cara a cara com o goleiro Marcelo Lomba. Parecia que a partida, apesar das chances, ficaria no 0-0. Até que aos 50 minutos do segundo tempo, Veiga cobrou falta para a área e ele, Flaco Lopes, desviou para as redes. Final, Palmeiras 1, Cruzeiro 0. O Alviverde termina o turno a 13 pontos do líder Botafogo. E o técnico Abel Ferreira reforça que o time vai seguir competindo firme no Brasileirão. Agora a nossa atitude competitiva é sempre a mesma, seja onde for, seja contra quem for, jogue quem jogar, nós jogamos sempre para ganhar. E ai de o jogador do Palmeiras que não tenha essa mentalidade. Se não tiver essa mentalidade, não pode fazer parte deste clube, nem pode fazer parte deste elenco, o que não é o caso. São Paulo e Corinthians se preparam para o duelo de quarta-feira, entre eles, no segundo e decisivo jogo das semifinais da Copa do Brasil. A partida da volta será disputada no Morumbi e o Alvinegro tem a vantagem depois de ter vencido em Itaquera por 2-1. O técnico são paulino Dorival Júnior não poderá contar com o atacante Luciano, suspenso. Tampouco com o lateral esquerdo Caio Paulista, lesionado. Por outro lado, os recém-contratados Lucas Moura e Rames Rodrigues têm condições e podem atuar se a comissão técnica assim quiser. Do lado corintiano, não há desfalques, mas há uma dúvida sobre a abordagem do técnico Vanderlei Luxemburgo para o confronto.
Após a saída de Roger Guedes, o alvinegro teve Guilherme Biro, Juan e Wesley pelo lado do campo. Mas pode ter uma dupla ou um trio de volantes, junto com Juan Oliveira, Renato Augusto e Yuri Alberto. Já o Santos só volta a jogar no próximo domingo, quando recebe o Grêmio pelo Brasileirão. Diferentemente das rodadas anteriores, o Peixe poderá contar com torcedores na Vila Belmiro, devido ao término da punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O técnico Diego Aguirre espera pelos retornos de João Paulo, Lucas Lima e Marcos Leonardo. De São Paulo, Vinícius Moura. Muito bem, muito obrigado, Vinícius Moura, pelas informações. É claro que não dá para fugir desse assunto, né? A gente tem falado do Santos, tem falado do Palmeiras, mas futebol paulista, acho que até os rivais estão aí esperando amanhã esse compromisso do São Paulo contra o Corinthians no Morumbi, valendo vaga aí na decisão da Copa do Brasil. Ô Carlão, hoje eu fui abordado por duas pessoas diferentes, perguntando o que eu achava do jogo de amanhã. E eu quero saber a sua resposta, porque a minha foi a seguinte, Carlão. Não dá para prever. O Corinthians chega talvez no melhor momento da temporada. Luxemburgo encontrou... E não tô falando nem sobre aspecto tático, né? Mas acho que o clima do Corinthians é o melhor da temporada. Em contrapartida, um São Paulo que está muito confiante, e não confunda essa confiança com salto alto, mas acho que é um São Paulo convicto da forma de jogar, do estilo de jogo do Dorival. E com o Lucas Moura, que já deixou o torcedor muito empolgado aí no último jogo contra o Flamengo. E agora, Carlão, as cartas estão na mesa, Carlos Eduardo. E você apresentou bons ingredientes para a gente falar sobre um equilíbrio, né? O Corinthians tem uma vantagem que é significativa por causa justamente do poderio das equipes. É um duelo muito equilibrado, né? Você jogar por um empate num duelo desse é importante. Agora, é um bom momento do Corinthians, a leveza do Corinthians, que aos pouquinhos já vai escapando ali de uma zona incômoda do Campeonato Brasileiro, e com esta situação de poder empatar. Contra um São Paulo que fez um bom jogo no Maracanã com o time reserva, porém apresentou dois jogadores que podem mudar o rumo desta Copa do Brasil, Lucas Moura e o Rames Rodrigues. O Lucas já apresentou as cartas, né? Fez um golaço contra o Flamengo, já mostrou do que é capaz, não só a liderança técnica, mas a liderança, a referência, o que eu falava do São Paulo durante toda a temporada. Agora, enfim, o São Paulo tem uma referência técnica, né? E um jogador que está assumindo este papel de protagonismo. E o Rames, que bastaram 4, 5 toques na bola e você sabe do que também ele pode apresentar. E tudo isso somando ao Caleri, né? Que é um jogador, é um matador, não vai ter o Luciano. Mas é um duelo equilibrado, o Corinthians está pronto para esse jogo também, o Corinthians é o malandro no bom sentido, com jogadores experientes, jogadores acostumados a este tipo de duelo. Eu vou naquela assim, Julião, sinceramente, não tem favorito, mas eu acho que essa vantagem do empate dá ao Corinthians aí uns 51-49, mas o Morumbi, meu amigo, amanhã vai estar daquele jeito, né? Efervescente, maravilhoso, e é um obstáculo enorme para o Corinthians ultrapassar. Oi, aí, Fábio, o que você tem de pressentimento aí sobre esse clássico, né? O clássico majestoso. Realmente, muitas opiniões divididas, né? E embora se tenha essa vantagem, como o Carlão citou, da vitória do Corinthians no primeiro jogo, Fábio. Eu vejo o São Paulo mais robusto agora, né? Mais fortalecido com essa vinda do Lucas, do Rames Rodrigues também. Luciano não vai poder jogar amanhã, possivelmente o Lucas deve entrar no seu lugar. E essa vinda desses jogadores deu uma alavancada no São Paulo também, que já conta com esse grande artilheiro Caleri. A força da torcida amanhã deve fazer diferença. O São Paulo vai jogar com mais de 60 mil pessoas no Morumbi. E o Corinthians também, por outro lado, vem com uma invencibilidade gigante com o Luxemburgo, né? Mudou totalmente o patamar. São 11 jogos de invencibilidade. O Corinthians classificado na Sul-Americana, já se livrando da zona de baixo da tabela do Brasileirão também. O Corinthians pegou confiança, né? Mesmo com a saída de Roger Guedes. O Luxemburgo achou no Wesley também uma jovem promessa corintiana. O Corinthians vem com essa vantagem que é mínima, mas pode ser importante ao fim do duelo amanhã, um empate no Morumbi. O Corinthians está acostumado a jogar no Morumbi, eu já havia dito isso anteriormente. O Corinthians gosta de jogar no Morumbi. E eu acho que ser um grande jogo, uma pequena porcentagem de vantagem para o Corinthians mesmo, pelo empate.
mas está tudo em aberto, sim. Teremos um grande jogo amanhã às 7 horas da noite, horário não tão convencional, 7 horas da noite, para esse grande clássico no Morumbi, né? O bicho vai pegar, né? No sentido bom de disputa, no futebol. A gente espera um grande jogo amanhã, claro que a CBN acompanhando todos os detalhes desse jogo do São Paulo contra o Corinthians no Morumbi. Vamos ao Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. E no mundo esportivo, quais as boas novas do futebol carioca, Thalita Giltzi? Ficou aquela sensação de que o Vasco até poderia ter saído de Bragança Paulista com a vitória, mas saiu ao menos com um pontinho na bagagem de volta ao Rio de Janeiro. Cruz Maltino abriu o placar com Verratti de pênalti no primeiro tempo, mas no último lance, ainda na primeira etapa, deixou o Bragantino empatar. E aí foi um sufoco danado no segundo tempo, porque as substituições do técnico Ramon Dias não surtiram efeito. Com isso, o Cruz Maltino soma agora 13 pontos no Campeonato Brasileiro, mas segue na vice-lanterna do campeonato. O Flamengo entra em campo amanhã pela Copa do Brasil diante do Grêmio, no Maracanã. E apesar da fase contestável, a equipe rubro-negra tem uma boa vantagem, já que venceu o Grêmio por 2-0 no confronto de ida, e com isso pode perder por até 1 gol de diferença. Davi Luiz treinou nesta segunda-feira na academia e Pulgar iniciou a transição. Entretanto, os jogadores não estarão à disposição no confronto contra o tricolor gaúcho. Já o Botafogo tem mais um reforço a caminho. Após a contratação do atacante Diego Costa, o zagueiro Bastos está chegando no Glorioso. O angolano teve o visto migratório aceito, já assinou o contrato com o Botafogo e agora é aguardado no Brasil para ser anunciado pelo Alvinegro. O jogador de 31 anos atuava pelo Al-Ahly, mas estava livre no mercado e assinou até dezembro de 2024 com o Botafogo. No Fluminense, o clima é de expectativa. Isso porque o técnico Fernando Diniz pode ter força máxima para o confronto contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro, após mais de 3 meses. Com o retorno próximo de Alexander e caso não poupe os jogadores, Diniz pode mandar a campo o que tem de melhor no jogo de domingo no Maracanã. Lembrando que o time só entra em campo pela Libertadores na próxima semana, dia 24 de agosto. Do Rio de Janeiro, Thalita Gildes. Obrigado, Thalita. Ô, Carlão, dos últimos 6 pontos, 4 conquistados pelo Vasco. A luz no fim do túnel, Carlão? A luz, Júlio, a luz. Embora o Vasco tenha um jogo a menos, né? Foi para 13 pontos, justamente contra o América Mineiro, ele pode virar o turno com 16 pontos. É uma média pequena, é uma média baixa, mas é um time que apresenta aí algumas situações que podem animar o torcedor ou dar este fio de esperança, né? Como é? Verratti fazendo gol, começando aí 2 jogos, 2 gols. Os meninos do Vasco também se encaixando. Ontem tiveram boas possibilidades nos contragolpes. Depois o Red Bull tomou as rédeas da partida, mas enquanto no primeiro tempo, principalmente, o Vasco teve boas chances nos contragolpes, mas não soube aproveitar e acabou cedendo o empate com um belo gol do menino Gustavinho, né? Belo gol, pegou de primeira, um gol difícil de fazer chapado. Mas há um fio de esperança sim para o torcedor Cruz Maltino. Maravilha. Ô, Fábio Scheibe, antes da gente ir para o repórter CBN, só para fechar aqui o ciclo de notícias do futebol nacional, e a gente falava disso ontem também, né? Você mandou a notícia e o Vinícius Moura repercutiu. Que situação do Santos envolvendo o Leandro Damião, hein, Fábio? É um reflexo da má gestão do Santos, que vai para campo também. Essa situação do Santos no campeonato tem muito reflexo com as últimas administrações. Ontem, no Conselho Deliberativo do Santos, foi apresentado um relatório que consta que entre 2013 e 2019, pela transação de Leandro Damião, que foi contratado junto ao Internacional em 2013, o Santos gastou cerca de 384 milhões de reais pelo jogador. Ou seja, o Damião custou mais do que o Santos ganhou com o Neymar e com o Rodrigo. Ou seja, nesses 6 anos, o Santos teve que pagar quase 400 milhões. Teve a ajuda do Fundo de Investimento DOEM para a contratação em 2013, e com gatilhos e com outras cláusulas contratuais, o Santos teve que gastar cerca de 400 milhões de reais, exatamente 384 milhões de reais, nessa transação com o Leandro Damião, que foi feita lá em 2013, mas acabou os vencimentos, o pagamento apenas em 2019. Nossa, lamentável. Muito triste, né, Carlão? Você que tem um carinho pelo Santos aí também, né?
Ah, Júlia, a gente se depara com cada notícia. Esses dirigentes de futebol, eles são malucos da cabeça, né? Em Campinas temos vários exemplos, mas na Baixada Santista eu acho que eles se superam, né? Porque, cara, é tanto investimento mal feito, é tanta chateação pro torcedor. O torcedor santista, ele se depara com uma notícia dessa, ele fica estarrecido, né? E olha que lá a água é boa, né? Porque o que surge de talento, mas infelizmente o Santos há muito tempo está sendo pessimamente gerido. Triste demais. 11h31. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Nortel Express, de profissional para profissional. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Terça-feira, 15 de agosto de 2023. O Ministério de Minas e Energia informou que já houve a retomada das cargas afetadas nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Conforme a pasta, os equipamentos atuam para restabelecer a energia nas regiões Norte e Nordeste. De acordo com o Ministério, 68% da carga do Nordeste foi restabelecida até o momento e 27% na região Norte. As causas do apagão que atingiu os estados de todo o Brasil ainda não foram divulgadas. O ministro Alexandre Silveira determinou a apuração das causas do ocorrido. Roraima, na região norte, foi o único estado que não foi afetado. A unidade da federação é a única do Brasil fora do Sistema Integrado Nacional de Transmissão de Energia Elétrica. Termoelétricas locais abastecem o estado. A atriz Léia Garcia morreu aos 90 anos em decorrência de um infarto. A informação foi confirmada pelo filho dela, que também era empresário da artista. A atriz tinha mais de 100 trabalhos no currículo, incluindo cinema, teatro e televisão. Léia Garcia participou de novelas como Selva de Pedra, Escrava Isaura e Chica da Silva, além de O Clone. Ela seria homenageada hoje com o troféu Oscarito no Festival de Cinema de Gramado, na Serra do Rio Grande do Sul. A Espanha bateu a Suécia por 2-1 na Copa do Mundo de Futebol Feminino e está na decisão do torneio. As espanholas vão enfrentar a seleção vencedora da partida entre Austrália e Inglaterra, marcada para as 7 da manhã de quarta-feira. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h34, estamos de volta aqui com o CBN Esportes para falar agora sobre a dupla campineira. Começamos com informações, Antônio Lupe do Guarani, que tem duelo na sexta-feira contra o Sport Recife. Exatamente, parada dura, Sport que é o líder da Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani vem de uma derrota em casa para o Juventude pelo placar de 1-0, uma falha incrível do sistema defensivo. Então, uma semana aí para corrigir os erros, menos de uma semana, né? A gente está na terça-feira, o jogo é na sexta, então restam aí pelo menos terça, quarta, quinta, 3 sessões de treino para o técnico Humberto Louser finalizar a preparação do Bugre para o duelo contra o Sport. Alguns problemas para escalar a equipe, porque o Louser não tem o Isaac, não tem o Regis, que estão suspensos. Matheus Barbosa e o Kaique, eles saíram machucados contra o Juventude e vão ser reavaliados pelo departamento médico. E tem a questão dos atletas que estão e ficaram fora da partida contra o Juventude. O Mike, por conta de um problema na coxa, o goleiro Douglas também, que teve um problema no dedo, o Bruninho com estiramento no ligamento colateral do joelho, e também o Derek,
que está aí em recuperação por conta de um problema muscular. Só que, por outro lado, ele tem a volta do João Vitor, que cumpriu suspensão na última rodada por conta do 3º cartão amarelo. Na coletiva pós-jogo, o Louser foi perguntado a respeito dessa questão do elenco, nessa possibilidade de rodar o time e não perder a qualidade. Louser falou a respeito dessa concorrência interna, de que forma ele trabalha, é isso. Claro que a gente tem um grupo mais enxuto, e quando você perde 4 atletas que vinha jogando como titular, querendo ou não, acaba tendo uma dificuldade maior nas opções para as variações. E é claro, aquele que joga mais, está mais sincronizado, está mais com entendimento daquilo que o jogo pede, mas você só vai ter novos ídolos, novos atletas de qualidade ou com nome no cenário nacional quando esses atletas tiverem oportunidade. E o futebol é bom por isso. Por isso a preocupação nossa da comissão em ofertar conteúdo em igualdade para todo mundo, para quando acontecer esse tipo de situações que aconteceu conosco hoje, entrar no campo sem 4 e no intervalo ter perdido 2 atletas por questão de lesão, cabe aquele atleta que tem se preparado, que tem trabalhado, entrar em campo também e colocar o seu potencial para contribuir com o elenco. Às vezes a gente não consegue. E outras oportunidades, o banco nos trouxe a vitória. Aqueles atletas que entraram no decorrer da partida nos trouxeram a vitória. E hoje, infelizmente, a gente não conseguiu. A responsabilidade é nossa, então aqui jamais a gente vai apontar o dedo para um, certo? Aqui nós, quando ganha todos, de fato, e quando perde, a gente também perde com todos. Então é olhar para dentro, corrigir os nossos erros para que a gente possa dar uma resposta melhor no próximo jogo. E a principal preocupação é quem vai ser esse articulador no meio-campo do Guarani. Se Isaac e Regis estão suspensos, o Bruninho é dúvida. Confesso, Júlio, que estava aqui quebrando a minha cabeça junto com o Carlão para ver quem seria aí esse articulador do meio-campo do Guarani para enfrentar o Sport em Recife. Jogo duríssimo, né, Carlão? O Sport está num grande momento e o Guarani, que ainda almeja, né, a briga pelo acesso, precisa dessa resposta para o torcedor, né? Que situação, Júlio. Que situação. O Humberto vai ter que queimar a cabeça realmente. Primeiro, se o Mike não se recuperar, e acho difícil, até pela situação. E outra, o Kaique também, problemas de lesão. Ele vai ter que apostar no Eliel, que participou do jogo contra o Juventude, mas é um garoto. Ele pode fazer uma partida sensacional, como pode também não apresentar ali um futebol muito convincente. Então, problemas na lateral esquerda. Uma válvula de escape do Guarani. Agora, o meio-campo é um tremendo de um abacaxi chato para ser descascado. Porque se o Bruninho não estiver em condições, o que ele vai fazer? Porque ele não tem o Regis, ele não tem o Isaac. O Lucas Silva, mesmo não sendo um cara da criação, mas foi muito criticado pelo torcedor no jogo contra o Juventude. Então é uma situação embaraçosa. Não sei, colocar o Bruninho, colocar o Robinho à frente, recompor com o João Vitor, com o Bruno José no meio. Não sei, é uma situação muito complicada que o Humberto vive nesta semana, nestes dias de preparação para o jogo contra o Sport. Ele não tem opção. Ele não tem um pensador, ele não tem um organizador no meio-campo. E eu sou um fã incondicional do meio-campista, do cara que organiza. E eu, no meu entender de futebol, você não faz um time qualificado sem esse cara para ditar o ritmo da equipe. Ele não tem 2 e ele não tem uma peça de reposição. Poderia ser o Bruninho, que já foi escalado por dentro, mas também não tem muito esta característica, mas de uma maneira ou outra conseguiu corresponder. Então, se o Bruninho não conseguir se recuperar a tempo, e é difícil, hoje estamos na terça-feira, a gente espera que a recuperação seja rápida, tudo bem. Se ele se recuperar, beleza, ótimo, vai para o jogo contra o Sport, mesmo sentindo, mesmo tendo a falta de ritmo. Agora, se o Bruninho não se recuperar, ele tem 2 situações dificílimas. A lateral esquerda, sem Kaique e sem Mike, e possivelmente apostando no Eliel, e no meio-campo sem aquele camisa 10. Contra o Sport Recife, que é talvez aí a melhor equipe do Campeonato Brasileiro da Série B. Situação muito complicada, talvez o pior momento em termos de escalação, em termos de montagem de equipe, que o Humberto vive à frente do Guarani. E aí, Lupe, ontem... Pois não, Fábio.
Não, agora falando um pouco do esporte, o esporte que ainda não terá a reestreia de Diego Souza, mas também, por outro lado, está perdendo o seu prata da casa, né? Um grande jogador, Luciano Juba, que acertou com o Bahia, vai dia 1º de setembro para o Bahia, deve fazer um dos últimos jogos contra o Guarani na sexta-feira. Luciano Juba, que é uma grande revelação do futebol nordestino, aí, artilheiro nesses últimos tempos. E Wagner Love, que não está num momento muito bom. Nos últimos 8 jogos, Wagner Love marcou apenas 1 gol. Isso pode ser bom para o Guarani. Perfeito, ótimas notícias para o Guarani, sem dúvida nenhuma. Agora, o que precisa ser melhor para o Guarani é voltar ao bom aproveitamento de finalizações anterior a esse jogo contra o Juventude, né? O Guarani teve ali muitas chances, desperdiçou, viveu com isso também lá no começo, né? Com o Bruno Pivetti, depois estabilizou aí o aproveitamento. E fizemos, né, Lupe, um levantamento sobre quanto cada time precisa chutar e finalizar para conseguir um gol. E o aproveitamento do Guarani no campeonato, no modo geral, é bom, né, Lupe? É muito bom, Júlio. Ele está entre os 4 melhores aproveitamentos, né? Fizemos esse levantamento com todos os clubes. Daqui a pouco, no Bloco da Ponte, a gente vai trazer que a situação da Ponte é totalmente ao contrário, né? Mas o Guarani, falando do Bugre, ele tem o 4º melhor aproveitamento, né? O Guarani precisa de 9,4 chutes para marcar um gol. Ele só está atrás do Atlético Goianiense, que precisa de 9,3, do Vitória, que tem 9,2 chutes para marcar um gol. E quem lidera essa estatística é justamente o adversário do Guarani. É o Sport, que precisa em média de 8,6 chutes para marcar um gol. Então o Guarani, antes desse jogo contra o Juventude... Antes não, depois até pelo número de finalizações, né, que fez segundo o Footstats, o Guarani tem aí o 4º melhor aproveitamento em relação ao número de chutes e gols marcados da Série B do Campeonato Brasileiro. Pois é, né, Carlão? Para o time que quer subir, esse aproveitamento ele tem que sempre estar lá no alto, né? Ser um aproveitamento de elite, né? A régua é muito justa ali e os acessos são definidos nesses detalhes, né, Carlão? Ah, Júlio, principalmente a última vaga, normalmente ela é decidida ali em saldo de gols, em número de vitórias, né? E isso depende muito do ataque, né? E estes números positivos eu vejo muito em virtude do Derek, viu? Que é um dos artilheiros aí da Série B do Campeonato Brasileiro. É uma grata surpresa. Eu, sinceramente, não esperava assim, um Derek tão efetivo, tão importante, tão protagonista com a camisa do Guarani. O Bruno Mendes é o ídolo da torcida, é o xodó da galera bugrina, com toda razão, mas não tem um aproveitamento tão importante como o do Derek. Números expressivos. E isso não só o Derek, né? Mas os caras, os meias, os armadores, os assistentes, né? O Mike faz uma boa Série B, o Diogo Matheus também. Os meninos da criação, o Bruninho, o Bruno José faz uma Série B também sensacional. O próprio Isaac não é um titular efetivo, mas também é um cara inteligente no que tange a armação de jogo. E desses que eu citei, Bruninho pode não estar. O Derek já não vai estar. Bruninho não, Isaac não, Regis não, o Mike não. Cara, vai ser difícil para um Beto, vamos torcer aí para o Bruninho se recuperar, mas vai ser difícil um Beto montar esse time para enfrentar justamente esse esporte, né? Que momento. O futebol é maluco. Há poucos dias nós falávamos do Guarani, de G4, de grandes opções, e de repente agora estas opções estão escassas em virtude aí de suspensão, em virtude de lesão também, mas serão dias turbulentos aí para um Beto montar esse time do Guarani para enfrentar o esporte. Muito bem, daqui a pouco tem informações da Ponte, agora são 11h45. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa,
Ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Fomos na inteligência artificial e perguntamos o que uma cidade desenvolvida deve ter. Uma cidade desenvolvida deve ter sistema público com hospitais modernos, hospital público infantil, telemedicina disponível a todos, boa educação pública para crianças e adolescentes, boas universidades públicas e particulares, esgoto 100% tratado, empregos e oportunidade para todos. Viu? Até a inteligência artificial sabe. Campinas já tem tudo isso e muito mais. Campinas, naturalmente inteligente. Vem aí a 38ª Corrida Integração Campinas. Corredores de todas as partes do Brasil se reúnem para participar da maior e mais tradicional corrida de rua do interior paulista. Percursos com as modalidades corrida de 10K, 5K e caminhada. A largada será dia 24 de setembro e as inscrições já estão abertas. Então corra, acesse o site corridaintegração.com.br e siga nossas redes sociais para ficar por dentro. Participe! Corrida Integração Campinas 2023. Iniciativa EPTV. Realização OA Eventos. Apoio CBN Campinas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Onze horas 47 minutos. Vamos agora com informações da Ponte, que entra em campo no final de semana contra o Ceará fora de casa. Parada duríssima para Macaca, Lupe. Vamos falar primeiro do time profissional que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Tem esse compromisso em casa, fora de casa, contra o Ceará no domingo, 6 horas da noite, lá no estádio Castelão. E o Pintado, na entrevista coletiva pós-jogo contra o Botafogo, até já falou um pouco mais sobre esse duelo contra o Vozão. Bom, primeiro, o Ceará é uma equipe de Série A na Série B nesse momento, né? A gente não conhece bem, sei como é que é esse tipo de situação, a pressão é muito grande, é uma equipe que não tem outro resultado. Nada vai estar certo se não conseguir o acesso. A gente já sabe da pressão que vai receber, a gente já sabe das dificuldades que vai ser enfrentar uma equipe com poderio financeiro e também uma equipe dentro de campo que tem qualidade e vai exigir muita gente. Ele ainda está em formação, né? Algumas jogadas ele acelera quando tem que desacelerar e ele desacelera quando tem que acelerar. Acho normal para um jovem, mas os gols que nós fizemos até agora, desde que eu cheguei, ele participou de todos. Fez o gol contra o Criciúma, fez o pivô no gol contra a Chapecoense. Então, Eliel, Felipinho, Leonaldo, Amaral, Ramon, são jovens que eu acredito muito, né? Acho que a Ponte foi muito feliz em revelar esse jovem, tenho certeza que vai dar muita alegria pra gente. Bom, esse é o Pintado falando sobre a preparação para o jogo contra o Ceará e também destacando informações importantes do adversário. Existe a expectativa da volta do Elvis, que teve um problema no joelho, ficou fora da partida contra o Botafogo em Ribeirão Preto, no empate em 0-0. E ele tem a volta, o Pintado tem a volta do Arthur, lateral esquerdo, que cumpriu suspensão lá no estádio Santa Cruz. Sobre esses números ofensivos, a Ponte, ela preocupa e muito. Segundo o levantamento que eu e Júlio Nascimento nós fizemos em relação a essa questão do ataque... Ih, rapaz, perdi aqui. Achei. A Ponte precisa de 18,7 chutes para marcar um gol. Ela precisa de mais de 18 tentativas para marcar um gol. A Ponte, que ao lado do ABC, tem o pior ataque da competição, ambos com 14 gols marcados. Em relação à Copa Paulista, como trouxemos no destaque, a Ponte está eliminada da competição estadual, péssima campanha, somou apenas 2 pontos, não venceu nenhuma partida em 7 jogos disputados. Foram 5 derrotas e 2 empates. Com isso, a Macaca está cada vez mais longe de conquistar uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Só existe uma possibilidade: ser campeã da Série B. Porém,
é uma realidade muito difícil, até porque a Ponte hoje é a 13ª colocada com 27 pontos e o Sport está na liderança com mais que o dobro, né, de pontos da Ponte Preta, né? É, impossível Deus pecar, né? Diria o outro, mas... E o Mineiro perdeu o trem. Eu acho que é, assim, 99,7% de chances a Ponte não disputar a Copa do Brasil no ano que vem. E até o Eberlin falou, né, durante a semana aí que o planejamento foi diferente daquilo que se esperava, porque a Ponte foi prejudicada pela questão do transfer ban, montou um time de última hora, enfim. O fato é que a Ponte, de 7 jogos, não venceu nenhum jogo. Uma eliminação já esperada na Copa Paulista. E agora a Ponte vai perder a Copa do Brasil, que é talvez a grande derrota do ano, né, Carlão? Porque a Copa do Brasil, ela muda planejamentos para uma temporada, né? Como é uma competição de muito dinheiro, muito rentável, quando você deixa de participar da Copa do Brasil, você compromete um planejamento de um ano inteiro para a Ponte no ano que vem, né? Ô, Júlio, eu acho que é válida a tentativa de você, via Copa Paulista, buscar a Copa do Brasil. Isso estou de pleno acordo com a diretoria da Ponte. Agora, você entrar na Copa Paulista com um time feito às pressas, com um time que não tem a menor condição de representar a Ponte Preta, aí é melhor não entrar. Aí depois tem que ficar dando justificativa, como a gente está aqui com os portais abertos e a gente se depara aí com a foto de Marco Antônio Eberlin, justificando. O futebol, em muitas situações, tem uma grife, sabe? Você precisa valorizar a sua marca. Não é ganhar ou perder, mas é você tentar colocar a sua marca, não no topo, mas numa condição aceitável. Por exemplo, quando eu falo a temporada 2023 que o São Paulo precisa de uma referência técnica, é porque o São Paulo precisa de um Lucas Moura, o São Paulo precisa de um Rames Rodrigues, o São Paulo é tricampeão mundial e tri da Libertadores. Ok, trouxe o Lucas Moura e de repente isso pode gerar frutos. O Flamengo perder para o Red Bull Bragantino não é problema, o Bragantino é muito forte. Mas não pode um clube como o Flamengo vir a Bragança Paulista e perder por 4-0 do Bragantino. Isso é inaceitável. A Ponte Preta, ela tem uma camisa forte. Claro, não tão forte como o São Paulo, como o Flamengo, mas é uma grife. A camisa da Ponte Preta é pesada. A camisa da Ponte Preta é uma grife. Agora, você não pode colocar a Ponte Preta numa Copa Paulista, Júlio Nascimento e ouvintes, principalmente os ponte-pretanos, e você disputar 7 jogos e ganhar 2 pontos. Então não entra. Não entra. Não passe essa vergonha. E o que a Ponte está passando é vergonha na Copa Paulista e fazendo aí o torcedor ser vítima, como sempre, de chacota, né? Então é ridículo. Mais uma vez, válida a tentativa de entrar. Mas entre com planejamento, entre com estrutura, entre com condição, entre com um time qualificado. Agora, você entrar por entrar para justificar para a torcida que você quer uma Copa do Brasil e você apresenta essa vergonha que está sendo colocada à disposição do torcedor, é melhor não entrar. E aí tem que ficar justificando. Então, infelizmente, mais uma tentativa frustrada e mais uma mancha na história tão rica da Ponte Preta, mas infelizmente aí uma página muito ruim que está sendo contada pela associação, né, pelo clube dentro desta Copa Paulista. Maravilha. Lupe, temos aí participações, né, dos nossos ouvintes pelo WhatsApp. Vamos registrar aqui porque daqui a pouco tem informação importante do Fábio Chaib sobre futebol europeu. Tem sim, Júlio. Mandar um abraço aqui pro nosso amigo Antônio Wilson, lá do Nova Europa. Bom dia, CBN. Gente, os 2 times de Campinas não podem subir. Subir é passar vergonha. Não temos time e nem dinheiro para a primeira divisão em Campinas. É a opinião do Antônio Wilson, que está falando. Vai ter mais dinheiro. Não entendi, Júlio? Mas aí os times teriam mais dinheiro, né? Quando você sobe, você tem premiações aí, cotas diferentes também. Exatamente. O Antônio Rodelli, essa falha da defesa do Guarani já era esperada. Quase todo jogo a defesa atrasa bolas absurdas para o goleiro. É a opinião do nosso ouvinte falando sobre o erro do Guarani na partida contra o Juventude. O Edson de Cosmópolis pergunta: onde andará Leandro Damião hoje? Nossa. Obrigado. Eu não tenho a resposta. Alguém tem? Tá no Japão. Japão, Tá no beleza. Japão. Se eu ganhasse o dinheiro que ganhou também, eu ficaria por lá também. No Japão, né?
no Kawasaki Frontale. Opa! Informação no ar. Mandar um abraço aqui pro nosso amigo final do telefone 4272, o Conrado. Pagaram 3 vezes mais no menino Ney que no Mané, que na minha opinião hoje dá mais resultado nas 4 linhas. Mas como é pro príncipe aplaudir, tá valendo. Situação duríssima, duríssima. Ô, Fábio Scheibe, tô lendo aqui sobre o Lucas Paquetá, pode pintar no Manchester City. Isso está relacionado a uma lesão muito séria de um jogador importante no City, né, Fábio? Exatamente. O técnico Pep Guardiola do Manchester City confirmou hoje pela manhã que Kevin De Bruyne vai passar por uma cirurgia, por uma lesão que sofreu na primeira rodada da Premier League no último final de semana. Vai passar por uma cirurgia na coxa, vai perder 4 meses, vai ficar afastado do Manchester City por 4 meses. Só volta, então, ano que vem, o meia Kevin De Bruyne, então está fora do Manchester City nesse ano. Apenas uma rodada da Premier League já fez essa vítima. De Bruyne, então, voltando apenas no ano que vem. Triste, né? Triste notícia envolvendo o De Bruyne, que é um jogador muito importante aí, né, pro City. Seria legal ver o Paquetá, de repente, jogando com Guardiola, Carlão? Ah, seria. Gostas? Seria. O City hoje é o grande time do mundo, né? Não tem a tradição de um Real Madrid, de um Barcelona, de um Bayern, mas tem um investimento gigantesco. E o Paquetá com o Guardiola, né? Isso seria ótimo até para a nossa seleção. Perfeito. Ô, Fábio Scheibe, hoje tem derby paulistano pelo Sub-20, né? Exatamente. Pela semifinal do Brasileirão Sub-20, o Corinthians recebe o Palmeiras às 9h30 da noite na Neoquímica Arena. Para o Timão se classificar para a final, tem que fazer uma bela remontada sobre o Palmeiras, sobre o seu maior rival. No primeiro jogo, o Palmeiras fez 5-1 contra o Corinthians em Santana do Parnaíba. E hoje decidem uma vaga, então, para a final. O Palmeiras com essa ampla vantagem. Quem vencer enfrenta o Flamengo na final do Brasileirão Sub-20 em partida de jogo único. Então, hoje, 9h30 da noite, Corinthians e Palmeiras, Neoquímica Arena. O Palmeiras tem vantagem de 5-1 no primeiro jogo. Perfeito. Bom, estamos aqui na reta final do nosso programa. Amanhã, quarta-feira, então, a gente vai aquecer tudo sobre o Clássico Majestoso e, é claro, trazendo informações sobre a dupla campineira Ponte Guarani com compromisso no final de semana pela 24ª rodada. Palpites aí para a semifinal da Copa Feminina. O Brasil é a Austrália, Carlão? A Austrália é a dona da casa, né? Pode ser. Até porque enfrenta a Inglaterra, né? A gente tem esse costume, né, de adotar a menos favorita. Então vamos de Austrália. Elas têm um apelido, Júlio. Como é que é? Malfadas? Não. Isso, Mafaldas. Mafaldas. Isso. Vamos de Austrália, Julião. Entendi. Almofada? Mafaldas, é verdade. Fabião tá certo, Mafaldas. Entendi. Ô, Lupe, o Brasil é Austrália? Rapidinho. Hã? Brasil é Austrália. Eu vou torcer pra Austrália. Austrália, Espanha e Austrália campeã. Austrália e Inglaterra. Inglaterra, A França saiu da fora, matina, né? Porque a França, meu Deus, como atrapalha a vida do Brasil, né? Desde Fórmula 1 até futebol feminino, tá louco. Austrália e Inglaterra, Fábio Scheibe? Vou torcer pra Austrália também. O Brasil tem bastante migrantes lá na Austrália também, uma colônia muito grande de brasileiros por lá. Torcer pra Austrália chegar na final e ser campeã em casa. É isso aí, grande Fábio Scheibe. Então amanhã, às 6h da matina, todo mundo aí de olho, Austrália e França. Ponto final aqui do nosso CBN Esportes, às 4h tem Arena, amanhã a gente volta às 11 da manhã. Um abraço. Repórter CBN. Terça-feira, 15 de agosto de 2023.